O que que hoje são as temáticas principais da mulher 40 a mais? 40, 50, 60 anos. Tem uma característica do envelhecimento dessas mulheres, do desalinhamento hormonal que possa estar trazendo baixa compreensão ou dificuldade em alguma área da vida dela? O que que são temas hoje que são comuns de se observar nesse grupo? Olha, eu vou fazer uma visão muito positiva nesse sentido, porque eu acho que nós mulheres ganhamos muito espaço ao longo da vida, sabe? Então, assim, estamos todas num desenvolvimento e numa expansão de território, de consciência, de presença, de força, de autonomia, de independência, e óbvio que com isso nós passamos a nos importar mais com a nossa saúde, com a nossa aparência, aprendermos a estarmos no centro da nossa vida, porque ao longo aí de 2000 anos de história, onde nós vivemos, né, nós vivemos em mundo de homens e nós vivemos sobre uma relação muito patriarcal, aonde o homem era o centro da vida da Uhum. mulher, né, e a mulher ficava resumida à casa, a criar os filhos. Hoje nós somos uma força de trabalho, somos pensantes, muitas mulheres se separam, criam os seus filhos com autonomia, com força, com presença. Então, há um desenvolvimento dessa força nesse feminino muito positiva. Se a gente olhar os últimos 50 anos, nós ocupamos espaços hoje inimagináveis. Então é óbvio que essa mulher aos 40, aos 50 e aos 60, ela começa a ser o centro da vida dela. A saúde é importante, a sexualidade é importante, a beleza é importante, a inteligência é importante, a força é importante, a autonomia é importante, a mulher como um centro de força da sua própria vida. E aí, nesse aspecto, toda essa saúde, todo esse envelhecer com saúde, eu costumo dizer para os meus pacientes que à medida que a gente envelhece, é como um carro velho. Então, se eu comia coisas aos 20, aos 30 e não me faziam mal, é óbvio que aos 40, aos 50, aos 60, eu vou ter que ter mais qualidade na gasolina que eu coloco no meu Claro. carro, porque hoje eu sou um carro velho. Eu tenho 60 anos e hoje é óbvio que o mesmo alimento que eu comia aos 20, aos 30 e aos 40 me cai de forma completamente diferente aos 60. Então, a gente também tem que amadurecer nesse sentido de saber se cuidar com o que você alimenta, de regular os seus hormônios, que são os maestros do nosso corpo, Uhum. porque nós temos um corpo físico, que é o veículo com que a gente experiencia a vida e que tem que ser cuidado, tem que ser nutrido e que tem as suas leis. E óbvio que envelhecer com saúde é primordial, com força, com juventude, com alegria, com entusiasmo, e que todo esse somatório do físico, do emocional, e no físico estão os hormônios, a alimentação, no emocional com você saber de si, e com o espiritual saber que somos seres espirituais com uma experiência humana, que o corpo é delusório, que o espírito é eterno, conhecer as leis da vida, aprender a ir além do ego, aprender a lidar com a vida como ela é e não como a gente idealiza ou como a gente quer. Então, assim, envelhecer é uma arte, é amadurecer e é expandir a consciência em todos os níveis, físico, emocional, na alimentação, no espiritual, nos pensamentos, em todos os aspectos da nossa vida. Entende? E aí eu acho interessante, porque esse também é um movimento que eu vejo dentro do meu consultório, das mulheres se apropriando mais delas como um todo. E isso é um gatilho fenomenal para o aumento da autoestima dessas mulheres. Então, assim, como que você vem notando esse trabalho na autoestima necessário nessas mulheres? Bom, e depois eu falo um pouco da minha história, porque a minha autoestima era muito ruim quando eu fui para terapia. Sim. E isso foi construído ao longo dos anos. Como é que é essa construção dessa autoestima hoje num processo de terapia ou com a ajuda de um profissional como você? Ah, tá ótimo. Então vamos lá. A coisa mais importante é você saber aonde você está e aonde você quer ir. Por exemplo, eu recebi uma paciente há 2 anos atrás e ela me ensinou muito, até com esse movimento da internet, foi pós-pandemia,
E ela começou a trabalhar muito de casa, engordou muito, ficou completamente disforme e ela começou a trabalhar na imagem dela, na foto do WhatsApp, nas imagens dela, é a mulher que ela gostaria de ser. E ela tem traços de beleza nela, só que ela estava gorda, com o cabelo todo relaxado, e a gente começou a marcar 1 hora e uma consulta por WhatsApp, e ela chegou e quando eu abri a porta e olhei para ela, eu levei um choque, porque a pessoa que estava diante de mim não era aquela pessoa com quem eu estava conversando na foto. E qual era a queixa dela? Pânico. Ela tinha pânico de sair de casa e eu pedi a ela que viesse De ser presencial. desmascarada. Eu pedi a ela que viesse presencial, que seria parte, uma vez que ela morava perto da minha casa e que eu queria vê-la presencialmente. Eu intuí que teria que ser dessa forma. E quando eu vi, eu levei um choque. E aí ela começou a dizer que ela tinha pânico social, que ela não queria mais sair de casa, que ela não queria encontrar as pessoas, que ela pedia iFood, que ela pedia mercado, ela morava sozinha, ela era uma jovem de uns 28 anos, e que desde a pandemia ela não saiu, engordou, tinha alguns desafetos, claro, para tratar, mas essa coisa da autoestima e da imagem foi uma coisa que me chocou. E aí ela falava muito do pânico, do pânico, do pânico, e eu falei: vem aqui, eu vou começar a te tratar para você entender aonde você está. Eu falei: tá vendo essa sua foto aqui? E é assim que você quer ser, isso é possível? Mas vem aqui no espelho, dá uma olhada na imagem refletida no espelho. Tem alguma coisa a ver com essa foto? Não. É óbvio que você tem que ter pânico. É óbvio que você não pode sair de casa. Todo mundo te conhece nas redes sociais e pela foto de WhatsApp com quem você fala, com essa imagem que você deseja ser. Mas você sabe que Não você é. não é assim. Você tem que ter pânico. Você não pode sair de casa, ninguém pode te ver. Então, a gente precisa trabalhar para você chegar onde você quer, mas você precisa saber aonde você está. E assim é tudo. Se você quiser chegar a algum lugar, o primeiro que você precisa saber é aonde você está, porque esse é o ponto inicial. Então, quando a gente fala de autoestima e ela conversa com tudo, então veja bem, eu recebi uma paciente com pânico, com fobia social, que não saía em casa, que estava com depressão, que nada presencial ela ia, e na verdade é porque ela estava alimentando uma imagem que não condizia com a realidade dela e ela tinha pânico de ser desmascarada e ao mesmo tempo ela sabia que ela na real não estava como ela idealizou e como ela queria estar. É possível fazer esse caminho? É possível, ele é um processo. Você decide, você sabe o que fazer e você vai seguindo nessa direção, entende? Então, assim, como que tudo muitas vezes está associado à imagem, à autoestima, o autocuidado, o saber de si, e muitas vezes o que é o pânico? O pânico é quando você desloca o seu medo para algo que você precisa olhar. E tudo aquilo na nossa mente inconsciente, tudo aquilo que a gente nega, tudo aquilo que a gente rejeita, a gente acaba Atrai. potencializando, Uhum. entende?